Olá, está no ar Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. A gerência em várias das suas formas e áreas de atuação é o tema principal do programa de hoje. Confira. A importância da gerência duradoura nas organizações é o tema da palavra do presidente. Já Alexandre Beck, que dirige o Serrano Futebol Clube, fala dos desafios da gestão esportiva em Petrópolis. O presidente do CRA do Paraná, administrador Gilberto Gribeler, deu uma entrevista exclusiva para o Administração em Debate. Veja agora. Na palavra do presidente, você irá ver alguns trechos da palestra Gerentes que Duram, ministrada pelo administrador Wagner Siqueira, que fala sobre a importância do processo decisório, da eficiência, da gestão e do desempenho dos colaboradores e da instituição como um todo. Confira. O sucesso de uma organização depende principalmente daqueles que têm a responsabilidade pela tomada de decisão. O problema no Brasil é que as organizações se mantêm, a nossa cultura brasileira, eu só falo com o chefe, quem é o chefe, né? Ela é muito hierarquizada, muito vertical, né? E a gente entende que o processo decisório só se referencia ao escalão de topo. Vocês, quando explicaram algumas vezes aqui, falavam assim, porque quem executa, vocês falavam para baixo. Por quê? Por que eu não posso justapor quem decide e quem executa? Por que eu tenho que separar execução e decisão? Se eu estou horizontalizando as organizações, se as organizações eu devo justapor quem tem a informação, aquele que decide, e eu que executo. Mas a gente separa o mundo entre os que decidem e os que executam. É parte da nossa cultura, né? A nossa cultura bacharelística, da nossa cultura burocrática, da realidade brasileira, que não dá muita ênfase ao processo decisório. Processo do condicionamento do comportamento humano. Se a gente pensasse que isso aqui fosse um iceberg, o iceberg estaria para frente, né? Seria a mesma coisa. A parte que aparece é o comportamento. Nas organizações, as normas, as regras, os procedimentos, os processos de trabalho, se fala tanto em gestão de processos agora, né? Os processos que aparecem, os ritos, os procedimentos, são a parte externa, o comportamento das pessoas, são a parte externa do iceberg, a parte que aparece fora d'água, que nada mais são, se a gente pensar aqui, pode botar se quiserem, eu esqueci, efeitos. O comportamento das pessoas, o comportamento das organizações, que são nada mais do que pessoas. Não há organização sem pessoas, todas as organizações se relacionando, pessoas se relacionando com outras para a consecução de determinados objetivos, é que caracteriza uma organização. Se você tirar todas as pessoas de uma organização, você tem um prédio, você não tem uma organização. Vamos falar uma coisa clara, organização é uma ficção jurídica, ela só existe quando tem gente dentro, se relacionando com gente, para a consecução de objetivos. Senão é uma ficção. Tá certo? Às vezes, aí eu fico morrendo de rir quando eu vejo assim, organizações felizes. Né? Organizações, não é isso? Você tem organizações espirituais. Organização não tem espírito. Quem tem espírito são as pessoas que estão dentro dela. As organizações não têm alma, a não ser não forem as pessoas que são o sangue e a alma das organizações. Tá? É claro que quando eu falo, então, o comportamento das organizações, a explicitação disso nos seus comportamentos, nas suas práticas, nos seus procedimentos, nos seus ritos, nas suas burocracias, nos seus rituais também. Então, o comportamento é a parte que aparece do iceberg, é a parte externa, do lado de fora. Porque esse é um efeito. Porque abaixo do nível d'água tem um corpo muito maior que está dirigindo o comportamento da gente numa determinada direção e num determinado sentido. Primeiro, as percepções. A psicologia social, os avanços da psicologia social
nos revelam que o mundo das percepções é, ao mesmo tempo, fonte e limite do comportamento humano. Veja bem, o mundo percebido determina a maneira como eu me comporto. Se eu percebo o mundo como uma organização, como uma realidade de execução, eu vou ver a organização só como execução. Se eu percebo a organização como a importância do processo decisório, eu vou enfatizar em primeiro lugar o processo decisório. Agora, claro que eu não vou dizer que a execução não é importante. Ela pode ser milimetricamente menos importante, mas ela, vamos ver, ela é reboque da decisão. Se não for assim, ela vai ser desconectada. E o que motiva, o que vai me levar a me comportar, é a busca de satisfação desta necessidade. E a necessidade é sempre parcialmente satisfeita. Ela nunca é plenamente satisfeita, a não ser aquelas necessidades, obviamente, mais básicas. Mas olha, se eu estou com frio, com fome, desesperado, a fisiológica é a que vai determinar o meu comportamento. Senão vai ser de segurança, as condições de trabalho, no emprego, do salário, na remuneração, de poder pagar minhas continhas, o telefone, o Nextel, etc., ou o celular, né? Depois as sociais. Já viu aquele cara que está um pouco mais resolvido nas condições de segurança, ele quer logo mostrar o carro novo, se relacionar com os amigos, não é isso? É natural. Depois ele quer mostrar para fazer o egocêntrico, a autoestima, a imagem, né? E depois ele quer a autorrealização. É claro que há pessoas, e o Clóvis gosta desse exemplo, que é verdade, que ficam sacrificando as suas necessidades mais básicas no entendimento de que eles estão botando tijolo o dia inteiro. São pessoas excepcionais, são pessoas diferenciadas. Essa pessoa está construindo uma catedral, ele está motivado por isso. Mas isso não é o ser humano na maioria. A maioria, se tiver construído tijolo, está danado da vida que está construindo, está botando tijolo mesmo. Agora, como motivar essa pessoa para ela entender que ela está construindo uma catedral, né? Agora, eu estou trabalhando na média das pessoas. Na média das pessoas, a gente vai ver, ó, né? Hierarquia da necessidade invertida, que a gente nunca apresenta isso. A gente sempre bota o triângulo para cima. Tem o triângulo para baixo, porque se eu estou com essas resolvidas aqui, ó. E o que é autorrealização? É o próprio trabalho. Mas é também a autoestima. A necessidade de autoafirmação ou de autoestima. O administrativo é visto não como planejamento, organização, comando, coordenação e controle. O administrativo não é visto como processo decisório. À medida que a gente sobe na escala hierárquica, mais aumenta a necessidade de competência administrativa. À medida que a gente desce, mais aumenta a necessidade de competência técnica. À medida que a gente aumenta, sempre tem a necessidade conceitual. O administrativo é planejamento, organização, direção, coordenação e controle, motivar pessoas, portanto, né? A revolução conceitual da administração. Isso é uma revolução importante. Por isso que eu estou querendo chamar o tema aqui para vocês da importância da decisão. Veja bem, eu não estou negando a importância decisiva da execução. É claro que não. Estou querendo enfatizar muito o processo decisório. A administração evoluiu do fazer para decidir o que fazer. De execução racional para decisão racional. De fazer certo as coisas, pegando a frase do Peter Drucker, para fazer as coisas certas. Não quer dizer que a gente não deve fazer certo as coisas certas. Nem quer dizer que a gente não deve executar bem o que deve ser feito. Claro. Em cada área específica, ele tem que relacionar o seu mundo, a sua ilha, e botar pontes com as demais ilhas para fazer o arquipélago empresarial. De técnico para gerente e líder. De responsabilidade interna, que é muito importante, mas para a responsabilidade externa, que pode ser o departamento do lado, na mesma empresa, no mesmo prédio. Não é o externo só, exterior a ele. De cobrar desempenho para educar, para fazer no lugar dele. O cemitério está cheio de substituíveis. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar.
Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. Um dos orgulhos esportivos de Petrópolis é o Serrano Futebol Clube, que busca retornar à elite do futebol carioca nos próximos anos. E para isso o presidente Alexandre Beck procura administrar a equipe de uma forma arrojada e mirando sempre seus principais objetivos. Veja agora uma entrevista exclusiva com o dirigente. Atualmente na disputa por uma vaga na Série B do Campeonato Carioca, o Serrano Futebol Clube é um dos patrimônios esportivos da cidade de Petrópolis. O presidente do clube, Alexandre Beck, acredita que com o apoio da população e uma reestruturação da administração, seja possível retornar à elite do futebol já em 2015. Muita gente foi responsável com o patrimônio do clube, com a história desse clube, né? Então, desde que a gente assumiu, a gente vem tentando não contratar o que não pode pagar, a gente vem saneando essa situação. Hoje a gente é bem visto junto aos credores, junto às pessoas que vendem, né, produtos. Então a gente vem fazendo esse trabalho e agora a gente vem tentando colher os frutos, que é resgatar através do futebol, voltar à segunda divisão, à Série B do Campeonato Carioca e quem sabe em 2015, né, quando a gente vai fazer o centenário, né, a gente esteja na primeira divisão, né? Essa é a nossa meta principal nesse momento. E acredito que há possibilidade sim, até porque o trabalho aqui é sério e responsável. Do outro lado da balança está o técnico e o time, que buscam com todas as forças voltar à Série A do Rio, mesmo que às vezes o caminho seja árduo, como conta o treinador da equipe, Edi Carlos. É com muito trabalho, né? Muita dedicação, diante de todas as dificuldades que eu te falei, ele longe da família, tendo que seguir aquele padrão de 4 refeições por dia, chega aqui aquele tédio, aquela coisa enjoada, aí tem um sonho. Mas por trás disso tudo tem um sonho do cara, né? De ser um jogador. E o Serrano, ele é uma porta, é um início para tudo isso, para que ele possa alcançar os seus objetivos. Ele, às vezes, o jogador, ele passando por aqui, tendo a base no Serrano, no profissional do Serrano, ele chegando no Flamengo, fica muito mais fácil ele atuar. Ele já conhece as dificuldades e chegando lá ele não quer voltar para cá, porque lá tudo é mais fácil. Mesmo sem um efetivo patrocínio, Alexandre Beck acredita que ao mostrar um trabalho sério, os empresários da cidade voltarão a investir no clube. A gente não pode parar, desistir, porque o Serrano merece esse esforço e a gente acredita que vai conseguir, né? As coisas vêm mudando, a gente vem sentindo um apoio maior dos empresários de Petrópolis, vendo que a gente vem trabalhando sério, a gente vai acabar conquistando de volta o respeito, né? Para o dirigente, o maior desafio do Serrano hoje é conseguir unir o bom futebol ao saneamento das dívidas. Eu acho que uma coisa vai puxar a outra, né? Se a gente tiver êxito dentro do campo, né, a gente acho que consegue uns parceiros, uns patrocinadores para sanear as dívidas realmente, né? O Serrano sofre muito, o Serrano é um clube médio, né? Então não é como um clube grande que convive com os credores, né? E tem apoio de TV, né? O Serrano já não tem esse apoio, então os credores são o principal objetivo nosso é sanear essa dívida realmente, né? Então a gente vem trabalhando para isso e o futebol me parece que é o caminho, o inverso, né? Antigamente foi dito que o futebol trouxe essa dívida para o clube, né? E agora eu acho que o futebol pode fazer o caminho inverso, né? A gente conseguir no campo pagar as dívidas e tornar um clube social, trazer de volta os associados, né? E aí sim, aí só o céu é o limite para um clube grande, uma cidade bonita igual a gente tem, né? Eu sempre digo que a cidade tem o turismo, né, com seus museus, tem a moda com a Rua Tereza e tem o futebol com o Serrano. Então a gente tem que resgatar isso, a cidade merece, né? Conquistando esses objetivos, o próximo passo do Serrano é continuar sendo um clube querido e bem visto na cidade. O Serrano Futebol Clube, né, foi fundado em 1915, em pouco tempo se tornou um clube muito querido na cidade, né, e
ostenta hoje o título de o mais querido de Petrópolis, né, numa eleição que foi realizada na época, né, pela quantidade de gente que votou através da tribuna de Petrópolis, era quase a população de Petrópolis, né, e ele concorreu junto com o Petropolitano Futebol Clube, né, que é um clube tradicional também na cidade, e acabou ganhando essa eleição, se tornou o mais querido de Petrópolis, né. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. O presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, administrador Gilberto Gribler, visitou a Casa do Administrador do Rio de Janeiro e deu uma entrevista exclusiva para o Administração em Debate, onde falou sobre o desejo de montar uma estrutura de web TV e web rádio no Sul, a importância histórica da profissão e o papel social da classe. Veja agora. A Web TV recebe hoje a presença do presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, o administrador Gilberto Serpa Gribler, acertei? Acertou. Que veio aqui contar um pouquinho da história dele e falar dos projetos que ele vai realizar no Conselho do Paraná. Como vai? Tudo bem? Muito bom dia, muito obrigado pela distinção. Eu vim ao Rio de Janeiro porque eu tenho por mente o seguinte: todos os conselhos, por maiores que eles sejam ou menores, sempre nós temos que aprender com alguém. E eu tenho a plena certeza que ao vir ao Rio de Janeiro, eu vou aprender muito sobre esse desafio que aqui vocês encaram de uma forma maravilhosa, que é a TV e o rádio. Então ainda não tenho isso no Paraná, por pouco tempo. Talvez a experiência que tenha sentido aqui hoje vai me possibilitar eu implementar isso no Paraná em pouco tempo. O senhor tem pelo menos 30 anos de conselho, né? E ao longo desses 30 anos, muitas histórias o senhor vivenciou, principalmente com relação à divulgação dos acontecimentos que são realizados no Conselho. Qual a importância de hoje o senhor pensar em ter um canal de televisão também no Paraná, como nós temos no Rio de Janeiro? Olha, eu vou responder de uma forma muito direta, que eu já tive a oportunidade de me manifestar na Assembleia dos Presidentes, lá em Florianópolis. Eu acompanhando ao longo dos tempos dessa vida de conselho que eu estou vivendo, e é um sonho sonhado, um sonho vivido, porque todos nós que entramos há muito tempo pegamos uma unidade pequena e alguns transformaram em potência. Eu posso dizer que o meu caso não é potência, mas o meu conselho é um conselho extremamente estruturado e bem gerenciado. E acompanhando essa evolução, eu notei que alguma coisa estava faltando para nós termos a informação a todos os nossos registrados. Não se pode conceber que um administrador formado, que passe 4 anos na escola, que vai enfrentar o mercado de trabalho, não entenda o que é se filiar em uma instituição de classe. Quer dizer, ele precisa saber o que significa essa instituição de classe na sua vida profissional. O que nós podemos fazer? Nós não oferecemos brindes, não oferecemos absolutamente nada. Nós valorizamos a sua profissão. Nós acompanhamos o mercado para forçar o mercado a entender que existe uma lei que nos protege, que nos ampara através de um processo de fiscalização. Esta é a nossa responsabilidade com a sociedade, porque o nosso trabalho é transferido à sociedade, protege a sociedade dos maus administradores. Então eu acho inadmissível que o administrador não tenha responsabilidade perante o seu conselho também. De que forma? Traduzindo através do seu voto um desejo em colocar A, B ou C no conselho, para que nós tenhamos sempre lideranças que representem a vontade da maioria. E o que eu vejo no sistema federal, no sistema de ponta a ponta nesse Brasil, é que nós, os dirigentes, somos eleitos com menos do que 25% da força de cada estado. Ora, 25% não me dá satisfação em dizer eu sou o presidente do Paraná respaldado por um grande número de eleitores. Então, o objetivo intrínseco por trás de tudo isso é ter uma divulgação
maciça, constante, para que atinja o administrador e que coloque nele também a responsabilidade dele votar e ser votado. Mas saiba que exatamente é uma responsabilidade, é uma melhoria do sistema, porque aí sim, nós que somos dirigentes da área de conselho, poderemos ser avaliados numa ou outra eleição. Se formos bem, seremos distinguidos pelo voto. Se formos mal, troque, mude. Agora, mudar com 20% da representatividade não dá. Temos que mudar com pelo menos 60%. Fazer com que os administradores registrados, 60% deles votem. É por isso que eu estou atrás desse instrumento maravilhoso de comunicação, que é o rádio e a televisão, para falar isso diretamente ao administrador do meu estado. Antes da gente começar a gravar, o senhor estava falando do quanto o senhor acha necessário fazer um resgate histórico da administração no Paraná. E um dos objetivos nosso também de ter a televisão aqui no Rio de Janeiro é informar, comunicar, mas também passar um pouco dessa memória do administrador. O que o senhor pretende fazer com essa história? Na realidade, a história do Paraná é a história da administração do Brasil como um todo. Todas elas começam na academia, através de algum núcleo que era responsável pela área de gestão, e dali se joga para as empresas e grandes eventos acontecem para marcar o início de uma nova profissão. Nós somos de 1965, significa dizer que não somos nem uma senhora de 50 anos ainda, mas temos uma história assim que tem que ser resgatada e tem que ser colocada à disposição. O CFA, quando fez 40 anos, editou um livro em que deu uma ideia daquilo que era a história no Brasil como um todo. Eu quero fazer a mesma coisa no que diz respeito ao Paraná. Ver qual foi, e nós já sabemos quem foi o órgão que começou a trabalhar com a administração, órgão público, evidentemente, depois passar por empresário, através da FIEP, da Associação Comercial, tem um acordo com eles para nós resgatarmos essas histórias das empresas bem e mal sucedidas em função de uma boa ou má gestão, ou de uma ausência de gestão. Quando é que a empresa deu um ponto de inflexão para cima? No momento em que ela profissionalizou a sua gestão. Esses depoimentos eu quero gravar. Esses depoimentos eu quero deixar guardado para o Paraná entender o que significa administração no contexto e no desenvolvimento do Estado. Quer dizer, nós entendemos facilmente que os recursos que compõem, que operacionalizam uma empresa, passam principalmente pelos talentos da gestão. E se esse talento não for identificado como tal, às vezes muitos recursos não o tornam um bom executor. O que torna um bom executor é aquele que otimiza os recursos que ele usa. E é isso que nós queremos mostrar. Resgatar como era e como hoje nós temos os controles, a eficiência, as melhorias que existiram na implementação de gestão no Brasil. Com relação às instituições de ensino superior, hoje existe um grande número de estudantes na área de administração que vão chegar ao mercado de trabalho. De que maneira que esse canal vai contribuir na formação desses estudantes também? Nós queremos fazer lá no Paraná. O Paraná é o segundo estado da nação a ter números de cursos de administração ofertados via IES. Na realidade, nós temos lá em volta de 143 cursos de administração. Não nos dá nenhum orgulho dizer que nós somos a profissão que tem mais acadêmicos. Não nos dá muito orgulho nisso, não. Porque nós sabemos que desse contingente que é formado, 30% nunca vão trabalhar com administração. Então já reduzimos aí em 30%, sobram 70%. Desses 70%, eu gostaria que pelo menos 50% fossem registrados. Mas não é isso que ocorre. O que ocorre é que desses 70%, o que é registrado é no máximo 15%, quando a instituição, o conselho, for eficiente e atuar na base que são as IES. Então, o nosso propósito, através desse magnífico sistema, é também levar às IES a nossa mensagem no que significa ser um profissional da administração. Interagindo, hoje as grandes instituições têm muito EAD, e na realidade o nosso objetivo é de tal forma disseminar através das IES, e no Paraná tem grandes instituições que ministram o curso de administração através de EAD, mas fazer com que esse recado chegue muito mais facilmente ao estudante.
Então, nós vamos mostrar que a evolução do mercado de trabalho é uma evolução que exige hoje um perfil do profissional da administração completamente diferente do que era 20 anos atrás. E isso não é invenção minha, isso é uma pesquisa que o Conselho Federal de Administração fez através da FIA de São Paulo, da USP, que na realidade identificaram um perfil que vem constantemente sendo melhorado. Então, o perfil que é exigido no mercado é o mercado que está sinalizando aos administradores brasileiros que é muito difícil, você não tendo aquele perfil, você se colocar nesse mercado. E aí o que ocorre com as IES? Será que as IES estão formando para ter esse perfil? E é isso que nós queremos debater com eles. Porque não adianta ter o ensino como era antigamente e não melhorou porque o mercado está exigindo outra coisa. Então, o que nós queremos saber é exatamente isso. O perfil que é dado, as IES estão em condições de atender o mercado, a demanda que existe? É essa a nossa busca. Faltam poucos anos para essa profissão celebrar 50 anos. O que pode ser comemorado e o que o senhor vislumbra para os próximos anos com relação à carreira de administração no Brasil? Olha, eu sou meio que testemunha dessa história toda aí. Na realidade, eu não vou ser calhor daqui ao ponto de dizer que cada empresa tem que ter um administrador, que eu estaria sendo incoerente. Mesmo porque, se nós formos falar em país, nós temos 5,5 milhões de pequenas e médias empresas e temos 1.800.000 administradores formados, o que significa que faltam grandes figuras a serem formadas para ocupar esse espaço. Mas eu diria assim, que nenhuma instituição pode prescindir da gestão, do administrador, daquele que realmente é um agente de transformação, um agente qualificado de transformação. Não é um simples pessoa que observa, porque esse observador no mercado não tem espaço. Só entra no mercado aquele que for um inovador, aquele que melhorar os processos que já existem. Então, o que eu noto é que, ao longo dos tempos, existe uma conscientização do administrador brasileiro em que ele, sendo um agente administrador, ele tem que estar constantemente atualizado para propor mudanças que realmente otimizem a sua ação no trabalho que ele está desenvolvendo. Este profissional tem mercado. E não era assim antigamente. As empresas não viam desta forma o administrador como sendo um profissional de gestão, um cara estratégico. Não, eles eram um simples carimbador, um simples verificador de um processo que já existe. Não melhorava nada, mudou. Hoje não é mais assim. O administrador com A maiúsculo, aquele que foi formado para tal e que tem o desafio do mercado, é esse administrador que responde aos desejos da sua instituição na melhoria dos seus fluxos de processo, em tudo aquilo. Este cara faz a diferença. Este cara é o administrador. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua visita, pela sua entrevista e pela sua participação na Web TV e na Web Rádio. Esperamos ter a oportunidade de ver esse seu projeto concluído e com muito sucesso, assim como nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro. Eu agradeço, quero dizer que para nós lá no Paraná os 50 anos já começou. Agora em setembro iremos fazer o nosso Fórum Paranense de Administração, que é o evento maior da profissão, onde o Wagner, meu prezado amigo aqui do Rio de Janeiro, irá fazer a palestra magna desse evento. E esse evento chama-se 50 anos Desafios da Nossa Profissão. Nós já estamos nos 50 anos. E quando completarmos efetivamente os 50 anos, eu quero assumir um compromisso com os administradores do meu estado. Nós teremos a nossa TV e nossa rádio funcionando. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós conversamos com o presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, Gilberto Serpa Griberler. Para saber outras informações a respeito do Conselho do Rio de Janeiro, acesse o nosso site, escute a nossa rádio e assista a nossa TV. Até a próxima. O Administração em Debate dessa semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!